Atletas azulinos somos nós, cumpriremos o nosso dever. Você e uma boa parte do chat. Cadê os leõezinhos do chat? Quero saber onde estão os torcedores azulinos que passaram o ano aqui com a gente no chat, cantando de galo, ou melhor, cantando de leão. Quero ver todo mundo aí mandando seus emojis. Ó, Wagner Coutinho, Renan Santos, Rodrigo San, o Fernando AMC, Eduardo de Moraes, Jaf Miranda, Ney Link, Márcio Henrique, fatos reconhecidos e não desconhecidos, Nando Ramos, Everaldo Rabelo. Um abraço pra toda essa rapaziada que tá torcendo pro Leão aí na nossa arquibancada virtual do Liberal Mais Esporte, segunda edição. A galera tá rugindo forte aí, hein? Tá rugindo forte a nossa arquibancada virtual, cantando o carimbó do Leão. Ô Felipe Campos, o Clube do Remo acabou de anunciar, há uma hora atrás, o local da sua pré-temporada. Exatamente. E eu achei muito legal. Inclusive, a gente estava falando ontem de que o Marcos Braz, em uma entrevista, inclusive, falou que a pré-temporada do Remo seria no estado do Pará. Ele falou pra gente aqui no Liberal Notícias. Foi, entrevista exatamente. para o Paulo Fernando. E aí, a gente ontem conversando também com o Bruno Amâncio, falou que existiam algumas outras propostas para fazer uma pré-temporada do Remo. O sul de Portugal, por exemplo, era uma opção. A Argentina também era uma opção. O Amapá era uma opção. Algumas cidades do interior do estado do Pará também era uma opção. Tá aí, essa aí é uma boa para você mandar lá pra ESPN. A gente falou aqui, uma ilha, né? Acho que é Ilhas Canárias, sei lá. Já pensou o Remo chegando lá pra fazer pré-temporada, mano? Aí o Rodolfo ia ficar insuportável nos bastidores. Aí ninguém segurava o homem, pelo amor de Deus. Mas olha, pra mim, o Remo escolheu o lugar certo pra fazer a sua pré-temporada. E é o CT mais moderno do Brasil. O Gabrielzinho vai, inclusive, soltar o vídeo aí do CT do Retrô pra gente dar uma acompanhada, fazer um react aqui. Pode deixar dividido com a gente aí quando der, o Gabrielzinho. Porque realmente é uma estrutura de cair o queixo, cara. Muito legal, lá em Camaragibe, no interior... No interior não, na região metropolitana de Pernambuco. Fica a 30 minutos, mais ou menos, dos principais estádios do Recife. São 16 hectares de estrutura, são 10 campos de futebol, academia, piscina, salão de festa, salão de convenção, hotel com 64 dormitórios, é muita coisa, Felipe. Remo que já se hospedou lá algumas vezes, principalmente quando ia jogar contra o Belo, contra o Botafogo da Paraíba, porque estamos falando de estados vizinhos muito próximos um do outro, e o Remo ele conseguia fazer toda a sua preparação lá no CT, como você bem disse, mais moderno do Brasil, um dos principais de toda a América Latina também. Para mim, assim como você, a melhor escolha a que o Remo tomou de ir até Recife. A gente já vinha falando aqui algumas semanas, o Abner trouxe a informação de que o Remo já tinha passagens reservadas para o início de janeiro, para ir até a capital do Pernambuco, para fazer essa pré-temporada. Depois disso, parece que a situação não andou muito bem, na entrevista até que o Marcos Braz falou, mas agora o Remo indo para lá, se afasta um pouquinho de Belém, do oba-oba, também podemos dizer assim, da pré-temporada da Série A do Campeonato Brasileiro, consegue intensificar trabalhos, mas é um trabalho que precisa ser feito também de maneira justa, digna e honesta. Porque a última vez que o Remo investiu para sair de Belém... Era isso que eu estava pensando, exatamente um tempinho, isso. O pessoal adorou ir até Floripa, né? Interior de São Paulo também, foi uma grande festa, mas... Fica longe dos olhares do torcedor, exatamente, das esposas. Mas sendo profissional, como um time tem que ser, como o elenco de Série A tem que ser, todos os elencos têm que ser, mas de Série A ainda mais, é uma opção muito boa para o Remo começar os trabalhos. E principalmente, é um trabalho ímpar com o Osório, que nenhum jogador, provavelmente, de que vai jogar no Remo, já tenha trabalhado. É um técnico, como o Mataus falou ontem, muito excêntrico, tem uma maneira de trabalhar muito boa, mas muito diferente. Eu trouxe aqui, por exemplo, o escanteio defensivo com poucos jogadores na área, mas com 2, 3 jogadores na linha do meio de campo para o contra-ataque muito rápido. É um time, os times do Osório, eles passam a ter, em média, entre 55% e 65% de posse de bola por campeonato. Tem muita pressão em alguns momentos, seja em linha média, aproveitando a pressão no portador da bola, mas também pode ser pressão desde a saída do tiro de meta. Tem vezes que os times do Osório, eles colocam 2 zagueiros só para defender e o resto, todo o time está no ataque, para tirar ali o conforto na saída de bola do time adversário, que muitas vezes é obrigado a dar chutão. E aí é 1 contra 1, basicamente os zagueiros das equipes deles têm que ganhar esses duelos. Então é um jeito muito específico de se jogar. E você está
numa experiência imersiva, completamente comprometida em um local reservado para jogadores e também para a comissão técnica, pode ser muito interessante. Fora que nenhum local em Belém, no Pará, na região norte como um todo, pode entregar a estrutura para futebol, preparação física, condicionamento físico e também estudo de jogo, como o CT do Retrô pode fornecer lá em Recife. Eu tava muito preocupado com essa pré-temporada do Remo aqui em Belém. Falamos sobre isso ontem. Porque o Remo é o único time da Série A que não tem um CT de verdade, né? Tem um campo de treinamento ali que de vez em quando não é muito bacana lá em Outeiro, de vez em sempre, na verdade. Tem o Baenão, que durante essa temporada, em determinado momento, virou um campo de treinamento pro Remo e começou a ser utilizado mais pro final da temporada. Mas no estado do Pará, não sei se lá em Moju, na terra da Mélbia, tem algum campo que tem essa qualidade, mas eu não vejo, nem no norte do Brasil como um todo, um local com capacidade para receber um time de Série A para fazer uma temporada como o CT do Retrô tem pro Remo, né? Tá bem de casa o Retrô, inclusive, né? Tá bem de casa. E Inclusive foi rebaixado, né, pra Série D. Pois é, Novamente. E o interessante é que nessas imagens aéreas a gente fica observando que o CT fica bem longe de área urbana também, né? Então escapa um pouquinho o risco do que o Felipe falou ainda há pouco. É um CT muito bonito, confesso que eu ainda não tinha visto imagens. Realmente o norte do Brasil não dispõe ainda desse tipo de estrutura, muito menos os clubes aqui do estado do Pará. A gente sabe que Remo e Paysandu estão se arrastando aí para tentar construir aí nos seus CTs que ficam tanto quanto afastados aqui de Belém. Mas acredito que foi uma ótima escolha, clima ok, acredito que tem tudo para dar certo essa preparação lá, né? Até porque começando bem, acredito que dá para continuar bem na Série A. É, exatamente. Até porque a gente sempre tem falado isso, na verdade, né? Essa Série A ela vai ser diferente de todas as outras que a gente já viu, porque ela começa no começo do ano. Ela começa logo na última semana de dezembro. Então você fazer uma pré-temporada boa quer dizer que você vai chegar na frente, ou pelo menos vai chegar nivelado nos outros clubes da Série A, né? É principalmente nivelado, porque todos os times vão dispor dessa estrutura. O que pode causar um conforto maior para o Remo no início da temporada é se a gente for pegar aqui. O Flamengo ele entrou de férias ontem, dia 18 de dezembro. O time principal do Flamengo volta de férias no dia 18 de janeiro. Ou seja, em 10 dias eles vão estar fazendo a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O que acaba dificultando até para a questão de ritmo, de intensidade logo no início, depois de 10 dias só de pré-temporada. Se a gente for olhar, o Remo que deve começar no dia 2 de dezembro e colocando as férias de todos os jogadores, os que disputaram a Série A, mais ou menos no dia 6, todos já devem estar lá no CT do Retrô fazendo a sua pré-temporada. É um ganho de pelo menos 12, 13 dias, que é pouco, mas para quem está zerado, é um ponto que pode ser importante, principalmente em jogos nesse início de temporada, que a gente está vendo, por exemplo, o Mirassol, que é o segundo adversário do Remo. Ele vai ter que se desdobrar em formar um elenco para o Paulistão, que é o principal estadual do Brasil, para já começar a Série A e também para jogar uma Libertadores da América. O Vitória já vai estar também pegando um estadual que começa antes do estadual do Remo. O Parazão, por sinal, é o terceiro estadual que mais vai começar tarde no Brasil, que pode ser positivo até para aumentar um pouquinho a pré-temporada dos atletas. O Vitória já vai estar um pouquinho mais com ritmo de jogo de estadual, não sabemos se com o time principal ou não, e logo depois também já tem esse confronto contra o Remo. Mas mesmo se estiver com o time principal no estadual, é menos tempo de treino e mais tempo jogando, que é uma faca de dois legumes, como diriam os nossos avós, porque você pode simplesmente ter essa experiência em campo, mas caso o time não esteja com tudo, com todo o gás, pode perder um jogo no campeonato estadual, pode mexer com o psicológico do time. Os próprios treinamentos eles já são mais focados aos adversários. Então a gente está vendo uma oportunidade que o Remo vai ter de fazer uma pré-temporada em um grande CT, em começar a temporada mais tarde do que os outros times do Brasileirão, por conta do início mais tardio do Campeonato Paraense, e também, quem sabe, se aproveitar das férias atrasadas. Por exemplo, Corinthians e Vasco, as férias vão ser a partir do dia 22 de dezembro. Ou seja, as férias terminam uma semana antes do início do Campeonato Brasileiro. O que eles vão fazer, porque o Paulistão começa antes, aí eu já não sei. Mas as férias, em regra, ali de Lei Pelé, CLT e tudo mais de 30 dias, só vão ter que acabar nessa época do ano, a menos que no meio do ano eles tenham dado férias para os jogadores por conta do Mundial, que foi algo proposto pela CBF, ou que eles compensem durante
a Copa do Mundo. Só que a própria CBF já disse que metade das férias vão ter que ser dadas do ano em dezembro e a outra metade durante a pausa de julho. E olha, com um detalhe, tá? No começo de janeiro, a cidade de Recife, junto com Vitória no Espírito Santo, vão receber o maior torneio de pré-temporada do Brasil e talvez até do mundo. Vai ter a Vitória Cup por lá, né? E o jogo inaugural, vai ser Santa Cruz e Defensa e Justiça, dia 8 de janeiro, lá na Arena Pernambuco. Quem sabe não dá até para o Remo fazer um amistoso preparatório para a Série A, com algumas dessas equipes que estão, por exemplo, vão estar lá o Santos, o Olímpia, o América de Cali, Vélez Sarsfield, Botafogo, Sporting Cristal, Santa Cruz, Defensa e Justiça, São Paulo e Cruzeiro. Essas são, esses Vila são Real os também. jogos. Calma, peraí. Porque do dia 5 ao dia 25 de janeiro vão rolar os confrontos Brasil e América do Sul, e os confrontos Brasil e Europa vão rolar do dia 4 ao dia 30 de julho. Que tem aqui o Vila Real, tem o Eles ainda não Clube revelaram o Misterioso, escudo, tem mas uma é o silhueta Olympique. aqui que é um O e um M. É o Malmo. Aí provavelmente vai ser o Olympique de Marseille, tem a Fiorentina aqui também, que eu A sei. Fiorentina mudou o escudo, tá? Pode É ser verdade. que não seja esse aí. Tem um que é parecido com o Barcelona também. Pode ser de Enfim, Guayaquil. Mas seria interessante fazer amistosos. Esse do lado de São Paulo aí. Pois é, parece a Fiorentina. Eu acho que é o Werder Bremen. Pode ser o Werder Bremen também, que voltou agora, né, pra primeira divisão. Esse aqui tá com Não a cara do consigo Racing, associar pô. ninguém isso aí. Parece o Aston Villa. Parece... Também. Não. Enfim, mas o principal não é isso. Daqui a pouco a gente faz esse joguinho. Lyon. Pode ser o Lyon também. Mas seria interessante até medir forças com algumas equipes. Tem o Sport que acabou de cair, tem o Náutico que acabou de subir, tem o Santa Cruz que acabou de subir. Lá em Recife, seria legal encontrar com esses times para fazer uma medição de forças, né, Melber? Seria um baita aquecimento aí pra quem não disputa a Série A há 31 anos, né? Exato. Então, o Remo a gente sabe que não consegue bater de frente com essas equipes aí sul-americanas que estão acostumadas a disputar Conmebol Libertadores e Sul-Americana também, mas dava um baita aquecimento, ver como é que tá a galera por aqui, se vai conseguir se manter na Série A, talvez já seja um termômetro do que precisa fazer ao longo da temporada para tentar se manter na competição, porque assim, Parazão não vai ser muito parâmetro para comparar o que o Remo precisa aí para a Série A, né? Então talvez esses amistosos aí já sirvam como para dar um diagnóstico ali do que essa equipe vai realmente precisar pro longo da temporada. Exatamente. Olha, o Santa Cruz, inclusive, está fazendo promoção de ingressos para o jogo contra o Defensa e Justiça. Quem comprar um ingresso para Santa Cruz Defensa e Justiça vai ganhar um ingresso para Santa Cruz decisão no jogo inicial do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz o quê? Decisão. Pô, é um time. É um time decisivo, né? Um grande jogo, né? Vai ser uma decisão. Vai ser, todo jogo é decisão, né? Por decisão. Enfim, a gente continua falando do Clube do Remo porque eu queria saber um pouquinho da opinião da Melbia sobre a contratação do Remo, né? Sobre o Juan Carlos Osório, que foi anunciado ontem pela diretoria do Clube do Remo como novo treinador. Treinador que estava meio que sumido do mercado brasileiro porque estava lá no Tijuana do México. Treinador de Copa do Mundo, inclusive, treinou a seleção mexicana. Mel, o que você pensa dessa contratação do Juan Carlos Osório Arbeláz, natural de Santa Rosa de Cabal, na Colômbia? É um nome internacional, né? Você imaginou Verdade. o Remo anunciando um treinador internacional para assumir a equipe nessa Série A? Teve o Antônio Oliveira, né? Mas Ah, é um treinador que não tem Antônio- metade do gabarito, talvez, do Juan Exatamente. Carlos Osório. É um treinador internacional, bastante rodado, tem títulos relevantes, principalmente na Colômbia, onde ele já comandou o América de Cali, o Atlético Nacional, tem Supercopa por lá também, tem diversos títulos por lá. Conquistou pelo time do Egito. Qual que foi? É o Zamalek. Exatamente, tem uma Copa Africana por lá também. Ou seja, é um cara bastante rodado, tem bastante experiência. Talvez ele estranhe um pouquinho quando ele chegar aqui em Belém do Pará, ver a estrutura que o Remo tem para disputar uma Série A. Não é à toa que nesse momento o estádio está passando por várias reformas, inclusive a gente foi tentar gravar lá ontem. Eu falei para a equipe que a gente ia gravar um boletim a respeito da chegada do Osório. Só que eles pensavam que era lá dentro. Então quando eles entraram lá, tá todo passando por reforma, de novo. E aí a gente acabou gravando lá fora.
Mas ficou muito bonito, inclusive, o cenário. Porque não tinha nenhum carro estacionado, deu pra ver bem bonitão o escudo do Clube do Remo. Enfim, espero não ter entregado nada aqui hoje. Mas, enfim, o Juan Carlos Osório é Entregou excelente. antes. É um excelente nome. Eu confesso que quando foi anunciado, eu não esperava que anunciou, eu não sabia quem era pelo nome. Mas quando eu vi a foto, eu falei, pô, já vi esse cara alguma vez na minha vida. Aí fui pesquisar mais e vi que ele já comandou a seleção do México. México que Venceu a Alemanha. Em 2018 venceu a Alemanha, venceu a Coreia do Sul, foi eliminado pelo Brasil no Com gols de Neymar e Roberto Firmino. Quem diria? Eu não diria. Os dois no segundo tempo. Mas enfim, é um cara que chega. O Felipe já estudou mais ele, já falou como Você ele gostou do gosta. vídeo? Gostei do vídeo. Eu ia compartilhar, esqueci, mas vou compartilhar logo mais. Já estudou mais o cara, já disse como ele costuma organizar a equipe dentro de campo. Agora é saber se ele vai conseguir se adaptar, né, ao futebol paraense. A gente sabe que o Remo vai jogar uma Série A, mas o Remo vai ficar aqui, pô. Vai treinar aqui, vai se organizar aqui, vai precisar vencer aqui se quiser se manter na Série A também. É isso aí. Vocês sabiam que Osório, na língua basca, significa matador de lobos? Eu descobri isso ontem Não sabia. no Twitter. É, uma reportagem de Oliberal, inclusive tá no site de Oliberal aí. O significado do nome Osório, a torcida do Remo já ficou em polvorosa. Ele já mas vai ter o teste dele no Parazão, inclusive. é verdade, mas ao que tudo indica, o nome do Osório, do Juan Carlos Osório, não significa isso porque vem do latim, né? Que é a língua que derivou o espanhol, pode significar urso. Urso, inclusive, é osso em espanhol. Também significa das montanhas ou dono dos ursos. É o significado do nome do Juan Carlos, o sobrenome, na verdade, do Osório. Mudando de assunto, saindo dessa nossa curiosidade aí que vai servir de pouco para o restante do seu dia, outra curiosidade, mas essa vai servir de muito e vai dar muito pano para manga, inclusive, pra gente ao longo da temporada. O Remo vai ser o time que mais vai se deslocar, por muito, por sinal, Sim. dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A, por Felipe Campos. A gente tem até um gráfico para colocar na tela, Gabriel. Põe pra gente aí o gráfico do deslocamento do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lembrando de que o Remo teria uma vida menos difícil caso Fortaleza e Ceará seguissem na Série A por Verdade. conta de viagens para o Nordeste, aqui do ladinho, 1h50 minutos ou 1h55, dependendo do avião, para Fortaleza. E agora vai largar essa viagem para pegar grandíssimas 4 horas para Porto Alegre, onde enfrenta a equipe do Internacional, e também uma viagem longa para enfrentar o Vitória, porque a viagem até a Bahia ela acaba tendo que passar por outros estados do Brasil. A gente está vendo aí o ranking do deslocamento. O Remo vai dar 2,5 voltas ao redor da terra na Série A de 2026. Não literalmente, tá? Em 1.000 quilômetros, o Remo vai girar 95 mil quilômetros. 95 mil? Quilômetros. Ah, tá, é porque... Ah, entendi. É porque o gráfico tá em 1.000 quilômetros. É. Então, se é 95, então são 95 mil quilômetros. Exatamente. O Bahia e o Vitória, logo depois, obviamente, com a mesma, por conta de morarem na mesma cidade, né? 55, Mirassol 42. O Mirassol é até interessante, né? Porque é simplesmente do estado de São Paulo, onde tem o maior número de times na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é o 4º colocado. Só que ali, o Remo 95. Depois você coloca lá, Bahia e Vitória 55. Quando chega no Grêmio, que é o 6º, até o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, a gente está falando de uma diferença de 11 mil quilômetros, né? 12,5 para ser mais exato. Que é quase nada, podemos dizer assim. A diferença é muito grande para o Remo. Vamos fazer uma comparação aqui. O Remo vai andar mais na Série A do que Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo juntos. Sim, se a gente fizer outra comparação, o Bahia ele está mais próximo do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras do que do Remo. E o Bahia é o segundo que mais vai se deslocar junto com o Vitória. Exato. É muito Exatamente. tempo, é muita viagem. E aqui a gente está falando, provavelmente, em linha reta. Se a gente for colocar as escalas ou as conexões que o Remo vai ter que fazer, se a gente for parar para pensar aqui, um Remo... Que desanimador isso aí, cara. Exatamente. Se você for olhar aqui, por exemplo, um Remo e Bahia. O Remo vai fazer uma conexão em Brasília.
é muito raro você conseguir uma conexão em Brasília com 1 hora e meia de diferença. Você vai ter que pelo menos esperar 3 horinhas. 3 horas no aeroporto, sentado, naquela cadeira desconfortável, para depois fazer uma outra viagem longa, de pelo menos 2 horas e meia. É realmente muito tempo e isso, querendo ou não, afasta um pouquinho os jogadores daqui, como afastou também comissões técnicas, como a gente viu nesta pré-temporada do Remo, neste planejamento, Melber. Que situação, né? Como eu falei, desanimador. A gente olha pra esse gráfico e a gente vê o Remo lá em cima, mas quando a gente vai ler o que é que tá falando ali na letrinha miúda, pelo amor de Deus, socorro. O que é que vai acontecer com o Remo nessa temporada? Então é isso, não tem muito o que dizer, já que você já explicou bastante a respeito das voltas ao mundo que o Remo vai ter que dar nessa Série A para enfrentar os desafios. É bem menos do que a galera que já costuma jogar a Série A rotineiramente aí ao longo dos anos. O Remo, a gente sabe que vai precisar muito da força dentro de casa, justamente para compensar essas viagens longas para jogar fora. E é isso, tipo, não tem mais muito o que dizer. É só esperar para ver e torcer para que o Remo faça o seu trabalho também longe de casa. A título de curiosidade, olha, diga. O Remo, ele percorreu cerca de 90 mil quilômetros também na Série B. Que também é uma competição muito regionalizada pro sul e pro sudeste, né? Mas tem alguns clubes a mais ali no centro-oeste. A diferença é que tinha essa muito time edição no da sul, Série A. E não, pra compensar, por exemplo, o Remo ele tinha 2 jogos que ele não se deslocava, que era o Repá. Mas ele tinha idas ao sul com mais frequência do que ele vai ter neste ano. E ele ia muito mais para o sudeste, que é um pouquinho mais próximo. O próprio jogo de Remo contra o Amazonas, que em linha reta seria mais próximo, aqui por conta de Manaus, não é tão próximo, porque você vai ter que pingar em outro local do Brasil, provavelmente em Manaus, provavelmente em Brasília, para depois ir até Manaus. A galera tá falando isso. Agora soma os quilômetros dos times que vão jogar Libertadores e Sula pra comparar com o Remo. Mas o Remo joga Copa Verde. O Remo joga Copa Verde, que às vezes tem um deslocamento maior do que se você fosse para outro país. Se você vai de São Paulo até o Paraguai, você gasta menos quilometragem do que você ir de Belém para Manaus, gente. E os times da Não Libertadores... viagem. Isso se o Remo não abdicar também da viagem. Copa Verde, né? Igual fez de meio que esse ano que passou. Se eles não pegarem times da Bolívia, da Venezuela, do Peru, eles vão pegar Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina. É mais próximo eles irem pra lá do que pra Belém. Exatamente. No máximo, o Chile é um pouquinho mais distante, mas tirando isso... É uma comparação. E mesmo assim, é muito capaz daquela galera que tá na fase de grupos ali da Libertadores, juntando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro da Série A, rodar menos do que o Remo vai rodar. Tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza. E é por isso que a gente tem batido na tecla aqui. E não é falando para prejudicar, para diminuir a imagem do Remo, mas é porque é verdade. O resto do Brasil vê o Remo como um patinho feio da Série A. Porque é um time que mora longe, porque é um time que não vai pra Série A há 30 e poucos anos. Vai voltar a jogar Série A depois de 32. Foi lindo Exato. Como subiu, mas agora vai dar trabalho pra gente. Exato. Todo mundo bateu muito palma, assim, parabéns, Remo, torcida apaixonada e tal, não sei o quê. Mas agora, pai, agora é outra parada. Vai todo mundo. A galera vai torcer pra que o Remo seja o primeiro rebaixado da Série A, esquece. Agora é a Vera, né? Exatamente. E isso precisa ser descontado em forma de investimento e em forma de estrutura para que o Remo saiba bater de frente com essa galera aí. Uma das maiores contratações que o Remo pode fazer para a próxima temporada é planejamento de qualidade. É logística. De aeroporto, de viagem, de fretar avião. Algo que sempre ocupou o Brás. Exatamente. Se a gente for olhar, o Remo ele melhorou muito neste ano para o que foi em 2021, já mostrando um pouquinho de uma inteligência, de uma expertise dentro deste local de Série B do Campeonato Brasileiro. A expertise de logística, eu acho que não bate tanto de diferença para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode até facilitar, porque eu estava lendo o chat, muita gente estava falando assim, o maior problema da Série B é porque, por exemplo, você ia fazer um jogo no interior de São Paulo, muitas vezes você ia até São Paulo, pegava bonde e pegava 4 horas. Tudo bem que a estrada é boa, mas 4 horas sentada no ônibus, depois de você já ter passado 3 horas e meia até São Paulo, é muito longe, cara. E não é descanso você fazer uma viagem de ônibus ou de avião. Para quem viaja com frequência, por exemplo, a Melba, que roda o Brasil agora, com o contrato multimilionário que ela tem, ela está acostumada a andar de avião, mas pergunta se ela vive descansando no avião.
Não. Ela chega... Eu assisti Monstros S.A. 3 vezes. A Mel, ela dorme dentro do avião, né? A Mel, ela dorme com facilidade, pra quem não sabe, mas... querendo ou não é o mesmo sono que ela tem, por exemplo, na sua Realmente, a gente residência em chega Moju. cansado. A gente é cansado. E Com o ouvido doendo. Não, isso aí é de boa. Nunca doeu. Só tu que tem essas coisas. Não, eu também não tenho ouvido, né, não. É de boa pra mim. Obrigada. Olha, vamos olhar a postagem aí do Guto Ferreira no seu Instagram, onde ele se despede do Clube do Remo, inclusive com uma foto do dia em que o Clube do Remo subiu. Tá bem pequenininha aí, a letra tá bem miúda, mas eu vou ler aqui o texto de despedida do Guto Ferreira. Hoje me despeço do Clube do Remo com o coração cheio de gratidão. Foi um período muito intenso de trabalho duro, desafios diários, aprendizado constante e, acima de tudo, muito orgulho por ter vivido tudo isso ao lado de pessoas tão especiais. Aos jogadores, meu muito obrigado pela entrega, pela confiança no nosso trabalho e pela luta em cada treino e em cada jogo. Aos dirigentes, pela parceria, respeito e por acreditarem até o fim. Aos funcionários que muitas vezes não aparecem, mas fazem tudo acontecer, minha eterna admiração, e ao Fenômeno Azul que transforma qualquer jogo em algo inesquecível, meu profundo agradecimento. Tivemos o privilégio de viver juntos um dos momentos mais marcantes da história do clube, a inesquecível subida para a Série A, um feito construído com suor, união e com a força de um grupo que nunca deixou de acreditar. Levo comigo também algo ainda maior, ter vivido de perto a devoção de um povo, a paixão do torcedor do Remo é diferente, é intensa, é verdadeira. Isso marca qualquer profissional e qualquer ser humano. Saio com a sensação de dever cumprido e com uma parte do meu coração para sempre paraense. Que o Remo siga forte e gigante e vivendo novas conquistas. Obrigado por tudo. Guto Ferreira. Salva de palmas aí pro Gutão no chat, por favor. Palmas aí pro nosso Guto Ferreira. As ruas jamais esquecerão do que o Guto Ferreira fez pelo Clube do Remo e com o Clube do Remo nessa temporada. Uma pena que esse vínculo não pôde se alongar, mas bola pra frente também, né? O Remo precisa menos do Guto Ferreira do que o Guto precisa do Remo. O Tonhão chegou a dar entrevista de que já analisava a continuidade do Guto. Sim, antes do acesso, né? Era muito falado sobre isso. Cara, em relação ao Guto, além do texto, né? Além do bom trabalho que eu já falei aqui em Belém, de considerá-lo merecedor de uma oportunidade na Série A, muita gente fala assim, poxa, mas e a pedida de multa rescisória dele? Aí também você tem que, além de sonhar, tem que ser realista também. Porque ele sabia que ele não era o treinador de uma parte importante dos bastidores azulinos. E que numa sequência de 2 derrotas, ele poderia acabar sendo demitido. Então ele buscou o que era melhor para ele e nisso a parte financeira acabou pesando, a parte da multa rescisória acabou pesando para os dois lados. Mas em relação ao Guto, é muito legal sinal, ver a conexão dele Felipe, com o Belém. Desculpa até te cortar. Não quero que isso aconteça, lógico, mas se o Osório escorregar e porventura o Remo precisar demiti-lo, tirá-lo do cargo, então, com certeza o Guto Ferreira vai estar na primeira prateleira ali dos Estão falando aí no chat, né? inclusive. Com 5 rodadas esse Guto volta aí, Não, isso não deve acontecer, O Osório é um grande treinador, só que a gente sabe o quanto o futebol brasileiro, infelizmente, é muito imediatista. E às vezes muito ingrato também, de memória curta. Uma coisa que foi o trabalho do Osório, em relação a jogos, por exemplo, no Campeonato Mexicano passado, ele mete 3-0 no Cruz Azul, numa ida, com o time dando aula de futebol, jogando muita bola. No segundo jogo, levou o mesmo 3-0 e foi eliminado. Exato. Então, é um time que dá show. Eu vou pegar uma frase do Mataus. O Osório, ele é um treinador de highlight. Você olha e assim, vai ter show, momentos assim do time dele dando show. Igual o highlight de jogador em DVD de internet. Pois é, não é algo inédito, mas é algo que entra pra história, justamente por conta do período que o Remo levou até virar a página e conseguir alcançar esse feito, né? O Guto sempre foi um cara muito bacana e você tava falando que ele é um cara bastante católico também. No acesso do Remo, já tinha passado o Sírio e tal, já fazia até um certo tempo, e ele tava com a cordinha do Sírio amarrada no pulso. E a gente que fica ali na beira do gramado, ao lado do banco de reservas, a gente fica observando muito o que é que o treinador tá fazendo, tá gesticulando, tá falando com o banco, com o jogador que tá em campo. E eu notava ali que em alguns momentos ele passava a outra mão aqui, na cordinha do Sírio que tava no pulso dele. Só que como era longe, não dava pra identificar que era a corda do Sírio. Então depois disso, depois do acesso e tudo mais, ele mostrou pra gente, disse que era a corda do Sírio, disse que foi um torcedor que encontrou com ele
e presenteou ele com esse pedaço da corda do Sírio e disse pra ele que era pra ele estar com aquele artefato ali, que o Remo ia conseguir o acesso. Então, por isso, ele amarrou no pulso e 2 dias após o acesso a gente falou com ele, entrevistamos ele, e ele continuava com a corda do Sírio no braço e não ia mais tirar. Ou seja, eu tenho certeza que Belém sempre vai ter um lugar muito especial dentro do coração dele, não só por conta dos feitos, mas também por conta da identificação que ele teve com o Estado.